amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Conecte-se, que você tenha um dia iluminado pelo Espírito Santo. Convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 4. Aqui em Marcos, capítulo 4, nós vemos a história de Jesus acalmando a tempestade. Jesus ele despede as multidões e fala para os discípulos: vamos para outra margem do mar. E ali todos, a maioria, eles eram pescadores e vão com o barco até a outra margem. No entanto, no decorrer da viagem, surge uma grande tempestade. Imagina a cena: água entrando de um lado e água entrando do outro, e os discípulos, cada um com um balde na mão, e joga a água para fora e a água entra para dentro. 3, 2, 1, e joga a água para fora, e a água entrando no barco, e aquele desespero, e Jesus simplesmente dormindo ali com a cabeça no travesseiro. E eu fico imaginando o desespero dos discípulos. E Pedro olha para João e diz: João, vai lá e acorda o mestre. E João diz: não, ele está dormindo. João olha para Tiago: Tiago, vai lá, acorda o mestre, porque senão o barco vai afundar. Ele disse: não, mas ele está dormindo. De repente, alguém tem coragem, olha para Jesus e diz: Senhor, o barco ele está afundando, tem água entrando para todo lado e nós vamos morrer. Jesus, ele olha para a tempestade e simplesmente manda: se acalma. E acalmou. A tempestade cessou. E olha o que Jesus fala para os discípulos. Marcos, o capítulo 4, eu quero ler o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Imagina só, Jesus olhando para você e diz: por que você é desse jeito? Por que você não tem fé? Às vezes, amigo, a gente tem uma ideia errada do que é fé. Existem muitas definições sobre o que é fé. Fé é uma certeza, fé é uma convicção, ou realmente é saber que algo vai acontecer ou que existe mesmo que você não veja face a face, mas você sabe que existe. Fé, às vezes nós temos uma ideia errada do que é ter fé. Às vezes achamos que fé é uma espécie de magia, uma espécie de poder, e que se eu tiver muita fé, se eu tiver muito poder, Deus ele vai fazer exatamente o que eu quero. É como se Deus tivesse um termômetro, um medidor de fé. E aí, quanto mais fé eu tenho, ele pega ali o termômetro, começa a medir minha fé, e se chego ali no nível razoável que ele quer, ele vai atender a minha oração, o meu pedido. Mas fé não é assim. Fé é muito mais do que isso. Às vezes, nós achamos que Deus ele age com a gente como um pai que tem um filho pequeno e de tanto o filho insistir em algo, o pai acaba cedendo por causa da insistência do filho. É como se o filho quisesse ir a um determinado local, ou quem sabe uma festinha, ou quem sabe ao parque de diversões, e diz: pai, deixa eu ir. E o pai diz: não. Pai, deixa eu ir, pai. E o pai diz: não. E a criança começa a insistir: pai, deixa eu ir, pai. E o pai diz: não. E de tanto a criança insistir, o pai diz: tá bom, menino, então vai e não vem mais atrás de mim. E às vezes nós achamos que Deus é assim. Imagina só, alguém está doente ou está passando por uma determinada necessidade e nós começamos a orar: Jesus cura, Jesus cuida dele, Jesus cura essa doença, Jesus. E começamos a orar: Jesus cura, 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 cura. E aí Jesus ele fica olhando para a gente e fica vendo de tanto nós pedimos, e parece que Deus ele olha para a gente e diz: Gabriel, o pessoal está pedindo muito, vai lá e resolve isso aí. O anjo Gabriel, né? E nós achamos que Deus é assim, mas não é assim, amigos. Deus, ele quer o nosso bem. Ah, então você está dizendo que é errado nós orarmos para alguém ficar curado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero chamar a atenção é o porquê que você está orando. Você está orando porque você realmente confia em Deus
Ou você está orando porque você acredita que Deus ele pode fazer alguma coisa? Onde está depositada a sua fé? Está em Deus ou está naquilo que Deus ele pode fazer? Eu quero que você entenda o que realmente é ter fé. A fé verdadeira, ela muda a nossa forma de enxergarmos como é a vida. Porque se a sua fé está depositada naquilo que Deus ele pode fazer, aí você vai ter um problema muito sério. Porque no dia que Deus não fizer algo que você está pedindo, não porque Ele não possa fazer, porque Ele pode, Ele é onipotente, mas porque Ele não quer. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele não fizer algo que você não queira, aí você vai ter um problema muito grande na tua espiritualidade. Você vai dizer, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, Deus não atende a minha oração. Então, amigo, a tua fé deve estar depositada em Deus e não naquilo que Ele pode fazer. Lá no barco, nós tínhamos a representação de dois tipos de pessoas. Nós tínhamos Jesus e nós tínhamos os discípulos. Ambos na mesma situação, mas cada um reagindo de uma forma diferente. Os discípulos desesperados, com medo de morrer, e Jesus simplesmente descansando. Às vezes, quando nós olhamos para esse texto, muitas pessoas pensam o seguinte: Jesus está dando uma lição no momento que ele levanta, acalma a tempestade e olha para os discípulos e diz: vocês não têm fé? Mas para mim, a grande lição que Jesus está deixando para nós é antes dele acordar, é antes dele acalmar a tempestade, mas é quando ele estava ali, dormindo e tranquilo. Porque em meio a toda essa tempestade, em meio a todos esses problemas, ele estava tranquilo. E assim deve ser a nossa vida. Em meio às tempestades da vida, em meio aos problemas da vida, nós podemos ficar tranquilos, porque o Deus que acalma a tempestade, Ele está dentro da nossa embarcação. Ele está dentro da embarcação da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Nosso Deus Santo, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, por teu cuidado e por tua proteção. Cuida da gente, nos dá um dia em tua companhia, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Gostou do nosso vídeo? Então, curte a nossa página, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem você quiser e deixa o teu comentário aqui embaixo também. Isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe sempre.